Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E será que chegou a hora de comprar o índice ou alguns papéis? Então é isso que nós vamos ver na análise de hoje. E por quê? Porque nós tivemos uma semana de alta no Ibov, foi uma reação. É uma reação natural, porque estamos numa região de suporte, então ele já caiu bastante. E agora, nessa região, é normal entrar a região de 120 mil pontos, que era o alvo dessa queda toda, que nós operamos vendido todo esse tempo. E é normal entrar a força compradora nessa região, e foi o que aconteceu nessa semana. Agora, o que nós temos que ver tem um contexto, o gráfico está mostrando que tem configuração de compra, já podemos começar as compras ou não? É isso que nós vamos responder aqui neste vídeo de hoje, tá bom? Olhando o mercado internacional, nós continuamos com o mercado para cima, né? S&P 500, Nasdaq, todo mundo, até o Dow Jones deu uma reagidinha essa semana e deixou uma sombrinha para cima. A Nvidia fez um candle de topo na sexta-feira, mas nada demais, né? A Apple tinha subido bastante também e nos dois últimos dias da semana deu uma quedinha, mas a tendência continua para cima. E a Europa reagiu também, né? Então estava fazendo aquela correção numa tendência de alta, topo histórico e tal, e os principais países da Europa fizeram uma semana de alta reagindo. Agora, a notícia da semana foi a taxa de juros, né, a decisão do Banco Central brasileiro, e por conta disso, eu na quinta-feira fiz um momento economês na abertura de mercado e ficou tão bom, gostei tanto e o feedback foi tão positivo, e esse vídeo aqui do fim de semana é assistido por muito mais gente do que as aberturas de mercado. Então, o momento economês de hoje nós vamos falar sobre a taxa Selic, os impactos da taxa Selic e da taxa de juros em relação ao câmbio e toda a economia, né? E eu vou explicar para vocês o que acontece e vou falar também sobre como é que fica esse negócio da taxa de juros dos Estados Unidos e Europa e como é que isso impacta o câmbio do dólar, né, e o euro. E então o momento economês dessa semana vai ser focado na taxa de juros, tá bom? Então, se você está chegando aqui e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. E se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé, onde tem live de abertura todo dia às 8h15 da manhã. E se você quiser saber mais, como operar junto com a gente, pegar essas oportunidades, entender ao vivo como nós podemos nos aproveitar dessa região de fundo, se tem venda, se tem compra, e também ter acesso à carteira VIP, tem o link na descrição para o método 10x aqui embaixo. Então, turma, o mapa de calor do mundo não foi muito conclusivo, né? Você vê o Brasil aqui também meio enroscado, né? Nós tivemos aqui só China e Japão fazendo correções, mas nada de muito significativo. Já o S&P 500, mais verde do que vermelho, como era de se esperar, foi uma semana de alta, né? Nós tivemos aqui apenas algumas das magníficas que fizeram correções, né? Destaque para a Nvidia, fechando com 2,3% de baixa, a Apple 3% e a Meta 1,8%. Mas nós temos aqui compensando Google e Microsoft e Amazon para cima, então tivemos uma semana para cima. Olhando agora o VIX, continua comportado aqui no fundo, né? Os juros dos Estados Unidos, títulos de 10 anos, olha, fizeram aqui um candlezinho doji, então isso daqui é um sinal bom, né, para quem acabou de fazer essa barra de baixa aqui, ele dá essa paradinha aqui para pensar. Esse topo aqui está bem configurado para mim como um topo mais baixo, né, independente de fazer alguma reação aqui, esse negócio aqui, a tendência desses juros americanos é para baixo. Obviamente, os juros europeus também seguiram essa mesma ordem, né? Principalmente porque fez o rompimento aqui dessa linha de tendência e também não fez um candle doji, mas é só um pulinho aqui, talvez uma reação, mas a tendência agora dos juros é ir para baixo, tá? Nós temos aqui o Reino Unido também a mesma coisa, só o Japão que está aqui nesse topo ainda continua numa tendência de alta forte. Na Europa ainda nós temos essa divergência aqui, que é os juros dos títulos de 10 anos da França, né, que ao invés de fazer aquela correção
que o da Europa fez, a França está aqui com aqueles problemas políticos, então isso está refletindo aqui nos juros, ainda não marcou topo. O TLT, que é o ETF que realmente é para comprar os juros, né? Ele essa semana aqui fez um inside candle, ele está com essa configuração de reversão de tendência. Isso daqui provavelmente vai ser um movimento coordenado que vai acontecer, tá bom? Nós, em algum momento, pode ser desse ano, pode ser do ano que vem, nós vamos ter uma fuga de capitais da bolsa, ou seja, o pessoal simplesmente em algum momento vai chegar e falar assim, não, o risco está muito grande, os papéis estão muito caros, vamos colocar uma boa parte do lucro no bolso e vamos para ativos mais seguros, né? E aí, em geral, vai ficar cash ou então comprar TLT, e aí você provavelmente vai ter uma correção no mercado, pode ser uma correção de 10%, 20%, depois nós vamos olhar nos pequenos daí. E aí você tem esse TLT reagindo, né, junto com a queda de juros, porque as duas coisas estão diretamente relacionadas, né? Se os juros cair, o TLT naturalmente vai ter que subir. E um outro indicador que também deve andar na mesma linha é o Job Claims. E aí aqui, olha, já expliquei essa dinâmica do Job Claims algumas vezes, né? Então, ele normalmente isso aqui é o pedido de auxílio-desemprego, né? Ele vai caindo, o emprego vai ficando cada vez mais forte, né? E aí isso daí causa inflação, não sei o que, até que chega uma hora aqui, por exemplo, no Covid, né? Isso aqui disparou de uma vez. Normalmente não é esse o movimento, né? Mas nós temos essa situação onde aqui o emprego voltou a ter força, né? E agora nós estamos aqui com essa configuração aqui de arredondamento de fundo, que está muito bonita, né? Então, olha só o que ele está fazendo aqui, e um momento em que ele romper aqui essa região aqui, em torno de, aqui está nos 270 mil pedidos de emprego, você faz um pivô de alta, né? Ele está trabalhando ali sempre nos 240 mil, toda semana sai, né? E se por um acaso ele romper esse 270, passar os 300, aí nós vamos começar a ver um negócio assim. Então, essas três coisas vão conectar, tá? Juros para baixo, o TLT para cima e o desemprego para cima. Normalmente os juros é o último a reagir, o desemprego é que reage primeiro. Por que eu bato tanto nessa tecla? Tá? É para tirar um pouco da ansiedade de vocês. Não precisa ficar desesperado em tentar achar topo, falar assim, o SP500 fez uma sombrinha, já vou começar a vender, que você vê gente falando isso daí. Não é assim que funciona, tá? Você tem que esperar as coisas acontecerem e o mercado tem o seu tempo. Então, às vezes, você estar certo na hora errada é estar errado. Então, o dinheiro ele tem um custo, né? E você tem que seguir a tendência. Então, enquanto estiver subindo, você vai comprando, no caso dos Estados Unidos, né? E a hora que o mercado realmente marcar topo, o desemprego começar a subir, os juros começar a cair para reagir a essa potencial crise ou recessão, é aí que vai ser a hora de vender, mas isso o gráfico vai avisar, tá? Então, indo aqui para o SP500, olha só, tivemos mais uma semana de alta, ele chegou aqui nesse alvo de 161,8, que foi os 5.500 pontos, né? Ou seja, tá tudo ok, né? Deixou uma sombrinha tal, não tem nada demais. Agora, falando em termos de correção, que provavelmente aconteça em algum momento, né? Como eu disse, para mim o cenário base, deixa eu até colocar aqui no SPX que tem mais desenho. Para mim o cenário base é nós continuarmos subindo. Normalmente, estatisticamente, nós temos em anos de eleição presidencial, e a eleição vai ser dia 5 de novembro, na maior parte das vezes, assim, tipo 75, 80% das vezes, depois da eleição, independente de quem ganha, seja republicano ou seja democrata, a bolsa sobe, tá? Por quê? Você tira incerteza, e o mercado não gosta de incerteza. Então, antes da incerteza, o mercado normalmente faz algum tipo de correção, lateralização, fica esperando para saber quem é que vai vir. Aí, depois que o mercado, depois que acabou a eleição, aí já tem certeza, tanto vai ser Trump, Biden ou quem quer que seja, ele já sabe como se posicionar, e aí se posiciona e a bolsa anda, tá? É o que normalmente acontece. E, em geral, um ano depois da eleição, em média, a bolsa anda de 15% a 30%, tá? Esse daqui é o histórico. Como nós temos aí uma pressão para uma correção, porque a bolsa subiu demais, é bem possível que essa correção bata com aquilo que a gente vem falando, né? De alguma correção lá para setembro, outubro,
E aí, falando em termos de correção, é isso que eu queria mostrar para vocês, que pode acontecer isso daqui, um alívio, né? E não ser nada de muito especial. Então vamos supor que isso daqui ainda continue andando aqui mais uns 2 meses, 2, 3 meses, né? E aí depois faz uma correção aqui de uns 2, 3 meses e volta a testar esse topo aqui nos 4.700, talvez vir aqui até 4.600, 4.500, né? Então nós estamos falando de uma correção de quanto, né? Vamos supor que ele suba mais aqui, o meu alvo é nos 6.000 pontos, era 5.600, né? O meu alvo original. E, então vamos colocar aqui nos 5.600 pontos, vamos supor que ele vem aqui até os 5.600 pontos. E aí ele corrige aqui até os 4.500, 4.600. Nós estamos falando de uma correção de 18%. Então não é nada demais uma correção de 18%, depois de você ter uma pernada de alta aqui, que fez isso aqui, vamos supor que vai até 5.600, né? Então andou 60%, nós já estamos aqui neste momento, já subiu 56%. E aí você vai corrigir 20%. Não é nada. Tanto é que no ano lá de 2022, nós tivemos essa correção aqui, que foi praticamente do ano de 2022 inteiro, corrigiu 26%. Não foi nenhum drama, ninguém arrancou os cabelos, não foi o fim do mundo, não foi nada. Então uma correção aqui até essa região, nesse período, seria bem saudável para depois da eleição o mercado continuar a fazer uma perna de alta. Tá? Para mim esse daqui é o cenário base. Então, seguindo assim, a bolsa deve continuar subindo ainda por alguns meses, então não precisa ter medo de comprar, até termos um sinal contrário, né? A Nasdaq também, olha só, chegou aqui nos 20.000 pontos, então, lembrando, olha só, no final de 2022, janeiro de 23, nós estávamos trabalhando aqui 10.000 e poucos pontos, que subiu quase 100%. Se você falasse aqui, ó, janeiro de 23, a Nasdaq vai estar a 20.000 pontos, você acreditaria? Não, né? Então, ia perder dinheiro, mas olha só como é a tendência, né? Então, tem que continuar acreditando. O Dow Jones continua aqui na sua consolidação de topo, né? Essa semana fez uma semana de alta, o Dow Jones pode romper. O Russell 2000 também marcou um fundo aqui, né? Aparentemente, né? E continua na mesma região, não é o ativo mais veloz do mundo, né? Mas está se segurando. Eu falei bastante sobre o Dow Jones, né? O Dow Jones não, o setor de transportes, né? Que é um canário na mina de carvão. E olha, ele tem essa linha de tendência aqui e ele marcou um fundo no semanal. Então pode ser que se segure aqui e ainda continue, né? Se o mercado resolver fazer uma correção, esse índice aqui de transportes provavelmente desça na frente, né? E o setor financeiro, que também, olha só, está no topo histórico aqui, está parecido com o Dow Jones, essa semana fez uma semana de alta, ou seja, estou falando isso aqui que é para vocês tirarem os fantasmas da sua cabeça, tá? Indo aqui para a Europa, então Europa também, todo mundo falando, a Europa já entrou em recessão, PIB, não sei o quê, mas olha, o DAX alemão está no topo histórico, a semana passada fez um candle de baixa, essa semana aqui já reagiu à última retração de Fibonacci. Então, eu não duvido que esse negócio aqui retome a alta e venha aqui fazer novos topos. Tá? É prova em contrário, a tendência de alta, então é isso que a gente tem que buscar. Mesma coisa Reino Unido, né? Fez uma bela de uma pernada, rompeu o topo histórico, corrigiu aqui 50% de FIBO da última perna, essa semana aqui já reagiu. E a França, que está mais complicada, né, por conta das questões políticas, mas olha só, eu falei isso a semana passada, né, tracei essa Fibonacci aqui, né, e falei, olha aqui, ela parou exatamente nessa barrona de baixa aqui, por conta das eleições e tal, parou exatamente nos 50% de FIBO. O que aconteceu essa semana? Já fez um candle positivo aqui de reação. É certeza que vai marcar fundo e agora vai para cima? Não, ainda não, porque ainda tem as suas incertezas. Mas é um sinal, né? É um sinal que esse negócio aqui, lembrando, está numa fortíssima tendência de alta, né? Então, nada impede desse negócio daqui marcar fundo e continuar subindo, tá? O TradingView colocou essas barras vermelhas aqui que eu ainda não entendi o que significa, eu preciso entender, é recente isso daqui, e aí depois eu vejo como é que eu configuro. Seguindo aqui para a Ásia, nós temos o Japão que continua na mesma região aqui, não aconteceu nada, e a China também continua aqui nessa retração de 50% de FIBO, não aconteceu nada. Os mercados emergentes também, olha só, continua tentando se livrar desta região aqui, se fizer esse pivô de alta, os mercados emergentes devem andar bem. E o EWZ, olha, tem uma informação interessante aqui, né? Então, o EWZ tem esse afunilamento aqui, né?
E ele fez uma correção bem forte, chegou aqui nos 27, 26 dólares, né? E essa semana aqui fez uma reação. E o que me chamou a atenção é esse IFR aqui. Olha só como esse IFR está sobrevendido aqui nos 20%. No semanal é bastante coisa, tá? Porque você vê que quando ele marcou esses fundos aqui, todos esses fundos aqui, olha só as regiões em que ele estava. Estava bem acima aqui, né? 30%, 25%. Olha, a única vez que ele realmente veio aqui, vazou aqui os 20%, foi no Covid, né? Mas aí normal, todo mundo fez isso, né? Então isso aqui está bem sobrevendido, tá nessa região aqui que tem essa linha de tendência que vem de lá de trás e tal. Pode ser que o EWZ se segure, tá? E é por isso que eu fiz aquele título lá perguntando se está na hora de comprar o IBOV, mas isso daí nós vamos ver no gráfico do IBOV, tá bom? Indo para as commodities, nós temos aqui o CRB, que continua nessa mesma região de consolidação aqui, mas isso daqui indica que vai fazer algum rompimento para cima. O petróleo continua forte, né? Então, olha só, fechou aqui nos 85 dólares, né? Tá com um afunilamento também, mas tá com cara que vai continuar subindo. Minério de ferro, não aconteceu muita coisa. O cobre também não aconteceu muita coisa. Pullback aqui no topo, o topo anterior rompido, e esse cobre aqui tá com muita cara que vai segurar aqui e vai virar para cima, né? O ouro continua na mesma consolidação, não tem muita coisa para fazer, a prata também é a mesma coisa. E indo para as moedas, nós temos aqui o DXY, que é, olha, já a terceira semana seguida aqui de força, fechando acima do 105, né, querendo vir aqui de novo para o 107 nesse topo. E aqui eu quero começar a falar sobre o momento economês, mostrando o porquê que o DXY está forte e em relação às outras moedas, né? Lembrando, isso daqui é uma cesta de moedas, a principal é o euro, né? E o dólar está forte em relação às outras moedas. E aí você fala assim, poxa, mas se os juros nos Estados Unidos estão caindo, por que o dólar está forte? E aí entra a história da taxa Selic do momento economês, e eu vou mostrar para vocês aqui uma análise da taxa de juros americana e europeia em relação ao DXY. Então, turma, num primeiro momento aqui, isso daqui vai parecer confuso para vocês, mas eu vou explicar e vocês vão entender, tá bom? Então, o que nós temos aqui? A primeira coisa é o DXY, né, que é esse gráfico aqui é um gráfico mensal, começando aqui em 2000 até 2024, né? Então, nós vemos aqui o DXY fazendo esse fundo, e aí fazendo uma reação aqui, e vindo aqui nesse 105, que é onde ele está agora, tá bom? Então você vê esse movimento aqui, ó, desde lá dos anos 2000, quando ele fez topo, e aí ele fez uma correção até 2008, né? E aí de 2008 para cá ele começou a fazer uma reação. Então essa é a mensagem do DXY e a fortaleza do dólar de 2008 para cá, né? E aí nós vemos aqui, nesta linha amarela aqui, dourada, nós vemos a taxa de juros do títulos de 10 anos do Tesouro Americano, tá? Então, veja que ele estava aqui, ó, a 6,5% lá nos anos 2000, né? E aí o que aconteceu? Quando veio a crise dos anos 2000, aí começou aqui um corte de juros, né? E aí esse juros americano, acompanhando aqui a linha amarela, né? Ele começou a cair, até que ele marcou fundo aqui, olha, em 2012, ele marcou fundo, aliás, a cotação está aqui, ó, mais ou menos em 1,5%, né? E aí o que aconteceu? Ele ficou aqui nessa região, entre 1,5% e 3%, aí quando chegou aqui o Covid, ele veio aqui para 0,5%, e agora, depois do Covid, ele fez essa reação forte aqui e subiu, está aqui agora cotado exatamente a 4,25, tá? Então veja esse movimento dos juros aqui, que ele continuou caindo e o dólar, o DXY, fez fundo aqui, mas os juros americanos continuaram caindo depois disso. Então, aí você fala assim, poxa, mas se os juros americanos continuaram caindo, por que o DXY fez fundo aqui em 2011 e 2011 para cá ele só se valorizou, né? Tá vendo? Ó, o fundo dele foi aqui em 72 dólares e agora ele está a 75.
Aí, onde está a explicação? A explicação está aqui nesse azulzinho, verde, parece azul, que é os juros dos títulos europeus de 10 anos. Então, veja que essa escala aqui está exatamente batendo, né? Veja que quando os juros americanos estavam aqui em 6,5, o europeu estava aqui em 5,5. E aí, o que acontecia, né? O dólar ele estava valorizado e aí ele começou a se desvalorizar. E os juros europeus eles acompanharam a mesma queda que o americano. Então o que aconteceu? Como você não tinha diferencial de juros do americano para o europeu, o dólar foi se desvalorizando. Então naquela época, até 2008, o euro se valorizou para caramba, ele chegou a ser cotado a 1,65 para cada dólar. Aliás, cada dólar era 1,65 dólares para cada euro, né? Então, uma valorização do euro. Por quê? Porque o juro se acompanhou. Aí, quando é que o dólar, o DXY, faz aqui esse fundo mais alto e começa a se valorizar? Exatamente quando os juros americanos marcam este fundo e os juros europeus continuam cortando. Tá vendo? Então, o que acontece? Fica menos interessante você manter dinheiro nos títulos europeus e mais interessante você mandar para os títulos americanos. E aí você vê aqui, olha, que fica esse spread aqui dos títulos europeus para os títulos americanos. E olha só onde é que nós estamos aqui. Neste momento, os juros americanos está em 4,25 e os juros europeus está em 2,40. Então, esse spread aqui faz o dinheiro migrar para os Estados Unidos. E aí, por que isso daqui é importante mostrar? Porque o que eu vou falar agora sobre o momento economês é exatamente o spread da taxa de juros da Selic, né? Que tem toda essa discussão, porque a Selic está alta e não sei o que, os juros. Então eu faço uma explicação da diferença entre a Selic e a taxa de juros real, né? Que o governo precisa se financiar. E também falo sobre a influência disso no câmbio, né? Esse spread que nós precisamos ter de juros brasileiros em relação aos juros americanos para manter um câmbio saudável, porque você viu que até o euro em relação ao dólar sofre o mesmo problema, e está claro aqui nesse gráfico, né? E agora você vai ver a consequência disso aqui no mercado brasileiro, e nós vamos começar aqui o Momento Economês com a taxa Selic. Então, como eu disse, é um vídeo que eu gravei na quinta-feira, eu vou colocar ele para rodar aqui, que vale muito a pena porque ele ficou muito bom. Aqui da abertura, eu quero mostrar para vocês, de uma vez por todas, o como é importante essa questão da definição da taxa de juros e o spread que os juros, a taxa básica brasileira tem que ter em relação à americana, assim como todos os bancos centrais do mundo, tá? Para quem ainda não entendeu isso daí, para parar de passar vergonha, né? Porque vocês aqui são uma audiência seleta, né? A maioria das pessoas lê lá essas manchetes, esses tweets falando assim, se a gente não pagasse os juros, as contas do governo fechavam, não sei o quê, e a coisa não é simples assim, tá? A taxa Selic não é ela que financia o governo. O que financia o governo são os títulos que eles vendem, e os títulos estão sendo vendidos a juros de 11,5%, 12% nos leilões aí, e nem está conseguindo preencher todos os lotes do leilão. Então o governo tem que até pagar mais juros para conseguir arrumar o dinheiro, ou então simplesmente imprimir. Então o negócio é muito mais sério do que isso, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que funciona esse negócio do diferencial da taxa de juros, tá? Vou até aumentar a tela aqui, que isso daqui é importante, tá? Olha, nós temos aqui isso daqui era uma coisa para falar no Momento Economês, tá? Se você não assiste os vídeos de análise semanal, tá perdendo, tá? Porque todo domingo nós postamos lá a análise semanal com o Momento Economês, onde nós damos mais informações aí sobre economia, macroeconomia e geral, tá? Então é um aprendizado importante. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte: primeira coisa, esta linha azul aqui é a taxa Selic, tá? Então, olha aqui, está aqui nos 10,5, né? E para comparar, nós temos essa linha laranja aqui, que é a taxa de juros do Fed, tá? Que está agora aqui nos 5,45, se não me engano. Então, você vê aqui que tem algumas coisas aqui que chamam a atenção, né? E eu vou passar para vocês entenderem. E essa aqui embaixo
é a cotação do real contra o dólar no spot, tá? Não o futuro do Brasil, né? Então nós vemos que ele está aqui, está cotado aqui, olha, fechou 5,42 ontem, tá? Então essas informações aqui são suficientes para a gente fazer a explicação e vocês entenderem de uma vez por todas esse negócio. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte, olha, esse gráfico aqui está de 2002 até os tempos atuais, né? Mas eu quero chamar a atenção aqui para o 2002 a 2010. Esse daqui foi o período do primeiro e segundo governo Lula, né? Então o Lula reclama muito da taxa de juros, mas na verdade, olha, quando ele assumiu aqui, o Fernando Henrique entregou para ele, os juros era quase 20%, a Selic, tá? E aí, assim que ele assumiu, o câmbio deu aquela disparada, não sei se vocês lembram, o câmbio acho que era 1,50, foi para quase 4, né? E aí, o que ele teve que fazer? Ele não, né? No caso, o Meirelles, que era o presidente do Banco Central, teve que subir os juros aqui, se não me engano, para 27%, tá? Então, olha só, tá reclamando agora dos 10,5%, mas naquela época, quando assumiu, os juros foi para 28%, com o Henrique Meirelles lá no presidente do Banco Central. E aí, se você pegar esse período todo aqui, quando ele saiu do governo aqui em 2010, o juros estava aqui, olha, era um 8,5%, 9%, né? Então, se você pegar aqui, ó, do 28 para isso daqui, foi uma queda, mas se você pegar o juros médio desse período aqui, nós estamos falando de um juros médio 15%, 16%, né? Então, muito maior do que esses 10,5% aqui. E neste período, nós tivemos um crescimento exponencial aí do IBOV, do mercado, PIB, tudo que a gente conhece lá. Então, assim, essa história de que a taxa de juros é o único vilão do crescimento do Brasil, dos problemas do Brasil, está equivocado. A taxa de juros ela é muito mais importante você se posicionar em relação aos outros players, principalmente os Estados Unidos. Então, porque senão você desbalanceia o câmbio, você não consegue atrair capital, tem uma série de consequências, né? Então, essa é a primeira mensagem disso daqui. Então, essa história do 10,5 aqui está muito alto, não é o que a história nos diz. E quando você olha aqui, obviamente, o Brasil foi se arrumando ao longo do caminho. Então, existe uma tendência de baixa? Existe uma tendência de baixa. Mas se você olha historicamente, foram raros os momentos em que o Brasil esteve aqui trabalhando abaixo de 2 dígitos, né, na taxa de juros, e sempre que aconteceu isso tiveram sérias consequências no câmbio. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é esse spread entre o juros americano, então aqui está na mesma escala, né? Então aqui, olha, quando lá nos anos 2000 o juros estava aqui em 5,5%, e o Brasil estava cortando os juros aqui, né, reduzindo, para chegar aqui mais ou menos a 14, olha só como essa boca aqui que vai fechando, olha o que começa a acontecer no câmbio, tá vendo? Ele vai desvalorizando o real, porque é uma situação parecida com o que está acontecendo agora, e vocês vão ver que ao longo do tempo isso daí vai acontecendo. Aí o que aconteceu? O Lula entrou, teve uma crise de confiança, tal, né, o dólar disparou, e aí ele teve que subir os juros, o Meirelles teve que subir os juros, tal. Aí o que acontece? O câmbio vai aliviando, né? E aí teve também muita exportação, tal. O real foi se valorizando, aí isso daí permite você ir baixando a taxa de juros gradualmente. Só que o que acontece? As coisas não são estáticas, né? E os Estados Unidos vão fazendo seus movimentos. Então, os Estados Unidos começou a subir juros aqui, nesse momento aqui em 2004, começou a subir juros, até aqui a crise de 2008, já o juros estava alto, né? E olha aqui, olha como essa boca fechou novamente. Nós estávamos aqui nessa tendência de baixa, né, da Selic, e aí quando fecha essa boca, o que acontece na sequência? O dólar dispara. Então, obviamente aqui em escala não parece tanto, né, mas o dólar dá essa disparada. Aí depois o que acontece? Estados Unidos cortam os juros, né? Todo mundo cortou por causa da crise de 2008. Aí você aumenta de novo esse gap, né? E aí você consegue controlar o câmbio. E assim vai, o câmbio fica aqui. Por quê? Porque você está com esse spread. Veja como a hora que o câmbio dispara, você tem essa boca aqui fechando, né? Geralmente aqui, olha, quando a boca fecha, o câmbio dispara. Aí, quando a boca abre, aí o câmbio dá uma valorizada no real. E assim por diante. Então, o que acontece? Nós continuamos aqui tentando descer os juros ao máximo, né? Isso daqui
E nós já estamos falando aqui de 2013, né? Então aqui foi aquela canetada da Dilma, né? Para baixar juros. Ah, vamos continuar baixando juros. Chegou a 7,5%, né? E aí o que aconteceu com o câmbio? Na sequência, né? Você aperta demais esse spread entre os juros americano e o brasileiro, e aí, pum, o dólar dispara. Aí o que acontece? A Dilma sai, entra lá o tempo, eles têm que subir os juros, né, desesperadamente. Aí quando sobe os juros, aí o câmbio dá uma aliviada. Mas ele nunca volta para o mesmo patamar, né? E aí o que acontece? De novo, né, isso daqui não é uma obra só de Lula e de Dilma, né? Nós temos aqui a cagada do Campos Neto e do Guedes, né? Então o que aconteceu? Aqui, olha só, eles espremeram aqui essa taxa de juros. Não, dá pra gente baixar a taxa de juros, né? Aqui foi no Temer, e aí depois o Roberto Campos Neto começou a baixar juros, e olha só, espremeu demais essa boca aqui. O que aconteceu com o dólar? Ele disparou, deu essa paulada aqui e chegou ali perto dos 6, né? R$6 pro dólar. Então, isso daqui é inevitável. E aí o que acontece? Aí nós temos que subir os juros, né? E aí nós subimos os juros, mas os Estados Unidos subiu os juros também. Então, esta boca, ela continua apertada aqui. E é por isso que o câmbio está estressado e ele está aqui fazendo essa bandeira de alta, querendo romper esse negócio. Se nós continuássemos caindo a taxa de juros aqui, viesse para o que o governo esperava, né? 7,5, 8, 8,5, esse negócio aqui inevitavelmente ia disparar. Não sou eu que estou falando, eu estou mostrando aqui com dados históricos aqui de quase 3 décadas, né? Então, essa é a sinuca de bico do Banco Central. O Banco Central tem que ficar se equilibrando entre controlar a inflação, não deixar a economia patinar, né, continuar com geração de emprego e ficar de olho no fluxo de capital e no câmbio brasileiro, sempre de acordo com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, esse é um trabalho muito difícil, que é o que eu falo que é você equilibrar um cubo de gelo numa colher de ponta cabeça, né? Então, é um negócio muito difícil e cada escorregada que você dá, ele tem consequências violentas. Lembrando sempre que se o câmbio dispara, a inflação dispara junto, né? Porque todas as commodities são cotadas em dólar, tá? Então, turma, voltando. Então, turma, esse daqui foi o remake aí do vídeo que eu fiz na quinta-feira, né? Mas eu acho que vale o reforço para quem não viu. Para quem viu, fica o reforço aí do conceito, né? E uma coisa que vocês precisam se perguntar é o seguinte: veja como esse negócio dos juros permeia o nosso dia a dia e permeia a realidade se impõe, né? Se você for olhar, todo mundo fala, a questão agora, a dúvida que todo mundo se pergunta eu coloco o meu dinheiro em IPCA mais 6, mais 5, mais 6,5, tem um monte de ofertas aí, né, que nada mais é do que títulos do governo com essa precificação, ou seja, inflação mais 6,5. A inflação está quanto? 3,5, 4, depende aí da maquiagem do governo, né? Mas é alguma coisa assim. Então, o que acontece? Você é um cidadão comum, você pode vender, emprestar o seu dinheiro para o governo essa taxa aí que está girando em torno de 10,5%, 11%, 12%, depende de quanto dinheiro que você tem, como você consegue negociar qual que é o ativo que você vai pegar. Mas essa é a realidade dos fatos. Então, assim, não adianta você colocar a Selic a 8% que vai mudar isso daí. Por quê? Simplesmente cada um vai tomar a decisão de falar assim, tudo bem, IPCA mais 6 me interessa. Agora, IPCA mais 3 te interessa? Não, IPCA mais 3 eu vou procurar outro investimento aí, vou comprar uma BDR, uma debênture de alguma empresa sólida, vou mandar meu dinheiro para fora, vou comprar esse pequeno, você tem um monte de opções, né? Então, essa que é a dificuldade do governo, e essa é a dificuldade do pessoal que não entende de economia, que fica falando esse negócio, a Selic, tem que baixar a Selic, tem que baixar a Selic. O problema dos juros brasileiros é muito mais profundo do que a taxa Selic, tá bom? Então, para concluir as moedas aqui, nós temos ainda o Bitcoin, que, olha, teve uma semana de baixa aqui, mas continua na consolidação. O Ethereum, a mesma coisa, semana de baixa, mas continua ali naquele topo, né? E agora vamos ver as magníficas, né? Das magníficas, nós tivemos aqui a Apple, depois dessa barrona de alta. Isso daqui nada mais é do que um inside candle, né? Aí você fala assim, isso daqui é uma marcação de topo. Pode até ser uma marcação de topo, né? Mas é um topo simplesmente para vir fazer aqui
um pullback no topo anterior rompido, né? E se ele vier aqui nessa região dos 200 novamente, é oportunidade de compra de Apple, né? Tem prova em contrário. Microsoft, olha, mais uma semana de alta aqui, rompe o topo, um triângulo ascendente, esse negócio deve continuar para cima. Amazon, mais uma semana de alta na beira do rompimento do topo histórico, isso daqui é uma consolidação, deve romper essa semana. O Google, a mesma coisa, já está no topo histórico, né? Fez uma semana de alta e deve continuar subindo, assim como ele vem fazendo aí todo esse canal, né? A Meta continua aqui mais enroscadinha, mas em algum momento a Meta deve romper. A Tesla, mais enroscada aqui, e a Tesla realmente está bem ambígua, tá? Por quê? Ela está nessa tendência de baixa que já tem mais de 2 anos, né? Então, se você olhar, são topos e fundos descendentes, né? E isso daqui pode ser só um pullback aqui, e cair mais e vir aqui nos $100, como eu tinha falado, né? A outra leitura é, olha, fez um fundo mais alto, isso daqui é uma bandeira de alta e esse negócio vai reagir. Pode acontecer? Pode, mas por enquanto, para mim, os vendedores ainda estão dominando, né? A Netflix, chegando aqui no seu topo histórico, né? Olha, praticamente aqui na mesma cotação, e aí vamos ver se rompe ou não. E a Nvidia, que bateu aqui a sua última retração de Fibonacci de 2 vezes este pivô aqui e fez uma reação. Aqui é o candle de topo, mas olha, é zigue-zague de alta, né? Pode ter uma correção? Pode, mas não muda nada na tendência de Nvidia por enquanto, tá bom? Então agora vamos para o Brasil. Então, turma, começando aqui pelo DI, olha, segunda semana aqui que se segura os juros aqui nessa região. Então, pode ser que ele realmente marcou o topo e fique aqui por mais tempo, né? É uma região de bastante briga, é natural ele ficar aqui nessa região. Eu não espero uma grande correção aqui, né? Mas, de qualquer jeito, é um topo que está marcado. Agora vamos para o Ibov, que é a bola da vez, né? A capa do vídeo, né? Então, o Ibov, olha só, essa região aqui dos 120 mil pontos, ela é muito importante, né? Já por várias vezes aqui, é um número emblemático, né? E aí, o que nós temos aqui? Nós tivemos esse candle aqui que fez essa reação importante, né? Então, é um candle de alta numa região de suporte. Aí, vamos ver quais são as informações que nós temos aqui. A primeira, entrou volume? Não. Volume ainda está baixo, né? Então, isso daqui não está ajudando. Vamos olhar o IFR. O IFR, ele já dá uma informação mais importante. Olha só, se você olhar aqui ao longo do tempo, esse IFR trabalhando aqui, né, semanal, né, nos 30%, ele é bem sobrevendido, porque você olha, quando ele marcou esse fundo aqui, ele estava ainda acima. Quando ele marcou este fundo, ele estava mais ou menos na mesma região. Quando ele marcou este fundo, olha que tinha perdido esse fundo também, ele estava aqui nessa mesma região. Aqui também, né, fez uma divergência, né? E aí a única vez que ele violou realmente foi aqui no Covid, né? Normal, todo mundo violou e tal. Então assim, o IFR está dizendo que ele está sobrevendido, está numa região de suporte. Das outras vezes que ele veio aqui, ele reagiu e fez pernas de alta, né? Lembrando, isso daqui não acontece instantaneamente, né? Isso daqui tem todo o seu trabalho. Então não é um candle de uma semana que vai resolver a vida, mas é uma informação importante. Qual que é a outra informação aqui que nós temos? O OBV. Então, o OBV do semanal do Ibov, ele tem uma informação aqui que está alinhada com o gráfico, né? Então, nós temos aqui essa região de suporte que rompeu aqui o topo e aí ele veio aqui fazer um pullback, né? E nós temos aqui também a mesma coisa, olha só, um rompimento de topo aqui e aí ele veio fazer o pullback. Se ele se segurar aqui e fizer uma reação, então o OBV está ok, está conversando com o preço, né? Quem não sabe o que é o OBV, é o volume acumulado ao longo do tempo aqui. Se você tem o candle positivo, ele acumula o volume mais um movimento para cima e vice-versa quando é para baixo, né? Então assim, não está descartado esse Ibov se segurar aqui e fazer uma reação. Agora, nós estamos falando de uma reação para fazer o quê? Nós estamos falando de uma reação para vir aqui testar esse fundo, ter briga, e aí vamos ver o que acontece aqui. Se ele conseguir passar, depois tem essa linha de tendência aqui e ter briga. Então, aí se ele conseguir passar aqui e romper, aí sim é que nós estamos falando de uma mudança de tendência no semanal, tá bom? Agora, existem oportunidades de compra? Vamos ver aqui no gráfico
do índice, o índice diário. Então, o índice, olha, ele fez exatamente o desenho que eu já tinha mostrado para vocês, né? Fez aqui uma primeira reação, aí veio aqui, fez uma segunda reação, e chegou aqui agora e está fazendo uma reação, né? Então, pode ser que ele tenha marcado fundo aqui, e eu até já deixei aqui as retrações de Fibonacci, que coincidem aqui com as regiões onde ele vai ter briga, né? A primeira retração de Fibonacci está aqui com essa região dos 125 mil pontos, que nós estamos falando que aqui é o divisor de águas, né? Então é muito importante ficar atento que esse movimento aqui que ele está fazendo agora, né, dos 120 até os 125, ainda é um repique de uma tendência de baixa. Se ele conseguir vencer isso daqui, aí a coisa começa a mudar de figura, tá bom? Agora, vamos olhar aqui os 60 minutos, aqui para os mais apressados, né? E aí eu te digo que, em termos de 60 minutos, para quem quiser começar a colocar o pé na água, eu estou muito... continuo reforçando que para mim o divisor de águas está aqui nos 125 mil pontos, tá? Se ele vier aqui nos 125 mil pontos e deixar uma configuração dessa ou dessa, eu vendo, não tem a menor dúvida, tá? Agora, para quem quer começar a montar uma posição comprada, aquele esqueminha carnaval, que só o pessoal do método DX sabe fazer, esse arredondamento de fundo aqui está bem bonito, olha só, eu marquei aqui, né? É um arredondamento de fundo, você tem aqui um rompimento aqui desta região, que é característica de fundo, um pullback, uma reação forte, uma embandeirada aqui, se reagir aqui, você pode ter uma entrada. E aí, por que eu estou falando de carnaval, de começar a montar uma posição compradora, né? É uma posição de risco ainda, a posição de reversão de tendência, ela sempre tem muito risco, né? Então, por isso que você tem que ir com cuidado quando você começa a montar uma posição nessas regiões. Não é o lugar onde você vai mudar a sua vida e falar assim, não, vou comprar aqui 100 contratos do índice. Não, não é isso aqui. Isso aqui é para você, se você quiser começar a fazer essa operação, você começar, coloca 2 contratinhos, faz a parcial de 1, segura 1, aí se fizer mais um rompimento, coloca mais 2, faz a parcial de 1 e segura 1 e vai montando a sua posição. Por quê? Porque esse negócio pode, a qualquer momento, bater aqui no 125 e te dar uma torta na cara. Então, para você começar a montar uma posição numa reversão de tendência, você tem que estar com o foco 100% no seu risco. E não querer colocar aqui 10 contratos, 20 contratos, 50 contratos, qualquer coisa, e falar assim, não, agora esse negócio aqui vai lá para os 140 porque o influenciador tal falou que vai, não sei o quê. Esse negócio não vai nunca desse jeito, né? Ele tem muita briga tal, e ainda vai ter briga. E eu estou falando isso daqui que é técnica de você começar a montar posição. Não é recomendação de compra, não é recomendação de trade para ninguém, tá bom? Estou falando aqui tecnicamente como é que você lida com esse tipo de situação, tá bom? Então tá muito claro aqui, né? Nós começamos a reverter a tendência de 60 minutos, para mim o divisor de águas até 125, se vier no 125 der uma oportunidade de venda, eu vendo porque ele pode perder esse fundo aqui de 120 e ir lá nos 112 mil pontos, tá? Ele pode muito bem, deixa eu até dar mais espaço aqui, ele pode muito bem, esse índice, simplesmente, olha, ele está fazendo este movimento aqui, né? Então, vamos deixar bem claro isso daqui. Ele pode muito bem vir aqui, talvez até vir aqui e fazer esse pullback, e aí depois ele pega e dá uma pernada de baixa aqui e vem aqui até os 112 mil pontos, tá bom? Então, se você quer começar a montar posições compradas, fique à vontade, mas gerencie muito bem o seu risco, porque a tendência macro ainda é de baixa, tá bom? Indo agora para o dólar. Tendência macro de alta, fez um rompimento muito importante desta região, né, na semana passada. Essa semana confirmou o rompimento. Essas sombrinhas aqui, tanto faz, tá bom? Esse negócio aqui é a mesma coisa que eu desenhei lá nos 60 minutos do índice. Olha só, um fundo muito claro de reversão de tendência, fez pivô de alta. Esse dólar aqui é para cima até prova em contrário, ninguém tem como dizer nada diferente disso, tá? A mesma coisa aqui, olha, fez uma bela de uma barra, aí sexta-feira fez um candle aqui, inside candle, né? Não tem nada de mudança, né? E a mesma coisa os 60 minutos, olha, 60 minutos eu deixo até marcado aqui no meu gráfico, qualquer coisa aqui acima dos 5.300, mesmo que ele por qualquer razão vier dar uma espetada aqui, né? Eu não mudo a minha cabeça enquanto ele estiver trabalhando acima dos 5.300, tá? Aí se ele vier aqui nos 5.300 e tiver dificuldade de romper topo e virar para baixo, aí eu posso começar a falar de vendas. Por enquanto,
toda oportunidade de correção aqui é compra, toda oportunidade de rompimento é compra. Ou seja, se ele vier nessa região aqui dos 5.400, eu compro. Se ele romper aqui essa região dos 5.450, 60, não sei, eu compro também, tá bom? E as small caps. Small caps também aqui, olha, reagiu aqui o fundo, small caps bem mais fraca do que o Ibov, né? Uma tendência de baixa, muito mais clara, né? Então, assim, eu aqui, se for para escolher entre Ibov e small caps, para começar a colocar o pé na água em compras, eu prefiro muito mais o Ibov do que small caps, tá? Para mim, small caps ainda pode cair mais. Indo para os setores, nós temos aqui o setor de materiais básicos, tentando se segurar aqui, mas a tendência ainda é de baixa, né? Não temos reversão. O setor industrial fez uma bela de uma reação aqui, a VEG fez uma reação importante, né? Então, surpreendente aqui, o setor industrial está demonstrando força, né? Nós temos fundo, e aqui pode ser um fundo mais alto, se ele romper aqui, ainda está cedo para falar, né? Pode puxar aí o mercado. O setor de consumo continua para baixo, né? Tendência de baixa, não é um candlezinho que vai mudar isso daqui. Setor imobiliário também continua para baixo, né? Provavelmente vem até buscar esse fundo aqui. O setor financeiro ainda não marcou fundo, né? Pode ser que ele marque fundo e aí faça um fundo mais alto, pode ser, mas está muito cedo ainda para falar de fundo no setor financeiro, tá? Continua para baixo. E o setor de utilidades, esse daqui está se segurando bem, esse daqui está mais parecido com a situação do Ibov, né? Tá vendo? Ele está se segurando aqui, isso aqui é uma bandeira de alta, né? Setor em tendência de alta muito clara, né? Então, lembrando, esse setor aqui é muito beneficiado em períodos inflacionários, né? Porque eles reajustam o preço muito facilmente, né? Então, esse daqui pode começar a dar oportunidades de compra desse setor, tá bom? Indo agora para os principais papéis do Ibov. Nós temos o Itaú, que, olha, reagiu aqui, então essa configuração aqui de ombro, cabeça, ombro ainda não desconfigurou, ela só desconfigura se romper esse topo aqui dos 33, mas foi uma bela de uma reação aqui, né? Agora você tem essa ambiguidade, né? Você tem esse ombro, cabeça, ombro, mas você tem um ativo que está em tendência de alta, segurou no fundo e será que esse negócio não vem buscar topo? Pode ser que ele faça isso, tá? Se for para escolher um banco para você comprar, esse banco é Itaú. Não estou falando, eu não vou comprar Itaú aqui. Mas se você quiser comprar um banco, é melhor comprar Itaú. Por quê? Bradesco continua fraco, isso daqui é uma bandeira de baixa, esse Bradesco pode cair mais. A Sambi, uma bagunça, né? Não tem o que fazer aqui, não dá para saber se vai para cima ou se vai para baixo. O Banco do Brasil continua nesse arredondamento de topo aqui, mas olha, dificuldade de cair, né? O Banco do Brasil quer continuar indo para cima, por incrível que pareça, né? Talvez a hora que a gente desistir dessa compra aqui ele caia, mas por enquanto não dá para fazer nada. A Vale continua aqui na mesma região, deu uma reagida, mas olha, eu não vou me envolver com Vale aqui nessa região, para mim não está claro. A Petrobras fez uma bela de uma reação aqui, uma situação parecida com a do Bradesco, né? A única, mas desculpa, com o Itaú. Parecida com o Itaú, né? Porque você tem aqui um potencial, ombro, cabeça, ombro, que ainda não se confirmou, né? Só que a diferença do Itaú para a Petrobras é que o Itaú estava neste fundo aqui, né? E a Petrobras, não, a Petrobras está num fundo mais alto ainda, né? Então reagiu. Não duvide que a Petrobras faça uma reação aqui, tá? Ela está forte. E o petróleo está se valorizando, né? A B3 chegou aqui na região de suporte, agora precisa esperar ver se essa briga aqui ou como é que ela reage, né? Agora não é hora de fazer nada. A VEG fez uma bela de uma barra, fez esse rompimento. Se você olhar isso daqui, olha, é o melhor fechamento de todo esse período aqui, né? Então isso daqui é significativo. Agora, está numa região ainda de muita briga, porque você tem esse topo histórico aqui de 2020, né? Mas é um triângulo ascendente. A VEG, assim, você tem um ativo que eu tô de olho para comprar, é VEG, porque se ela romper esse triângulo ascendente aqui, vamos ver a última vez que ela fez uma coisa dessa, foi isso daqui, ó. A última vez que ela fez um triângulo ascendente foi este daqui, que foi em 2018, e depois que ela fez o rompimento, ela andou apenas 160%. Então, e aqui quanto tempo ela ficou aqui nessa acumulação? Ficou 360 dias. Aqui ela está há quanto tempo nessa acumulação? O triplo, 945 dias. Então tem potencial de romper até mais forte, tá? Por isso que eu estou muito de olho em VEG.
A Magalu continua para baixo, né? Caiu mais aqui, acho que 1,6%, não, 5%, né? Magalu é só para baixo, só venda, né? E para finalizar, nossas commodities, o milho não aconteceu nada, continua na mesma consolidação. O boi, muito difícil, né? Ele parecia que ia perder o fundo aqui, aí reagiu, então não tem nada para fazer. A soja está aqui nesse fundo perigoso, se perder esse fundo aqui tem venda em soja, né? E o café tentando romper o topo, com bastante briga aqui, em algum momento deve romper, né? Isso daqui é uma xícara maravilhosa e eu gosto muito, estou comprado neste café. E aqui, ficou mal desenhado, né? Mas estou comprando esse café desde aqui, né? E eu acho que vai romper. Se romper aqui, eu vou comprar mais café, tá bom? Isso daqui não é um call, só estou dizendo o que eu estou fazendo, tá bom? Então, turma, era isso que eu queria falar. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado aí do remake do juros, né? Dei uma adicionada falando sobre os juros dos Estados Unidos e Europa em relação ao DXY, que não tinha no vídeo de quinta-feira, então espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like e se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmodé. Hoje tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar junto com a gente, pegar essas oportunidades, essas compras e vendas que nós fazemos todos os dias com nossos alunos, link na descrição do vídeo para acessar o método DX. Valeu, um abraço.